Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Dê um like, clique no sininho, ative o sininho, participe. Neste meio de semana eu participei de uma entrevista com Walter Feldman, secretário-geral da CBF, no programa Dois Toques, apresentado pelo Cadu Oliveira, na RDC TV. E abordamos assuntos bem interessantes, tenho certeza disso. Coloquei, as justificativas todas foram, evidentemente, parte do ponto de vista da CBF, não é nem individual, as do Walter Feldman. Mas coloquei para ele os patrocínios que a CBF tem. Ele diz, não, temos muitos patrocínios, temos muitas despesas com a seleção, com os campeonatos, com deslocamentos, com folha de pagamento da CBF, enfim. Tudo plenamente aceitável e sabemos de tudo. Mas a questão é outra. A questão é a seguinte, os patrocínios que a CBF obtém é em razão da seleção brasileira, que é formada por atletas dos clubes. E os clubes não levam nenhum percentual sobre o faturamento da seleção brasileira. Nem os atletas recebem os seus salários pela CBF quando servem a seleção do Brasil. A justificativa do ponto de vista da CBF é que uma convocação valoriza o atleta 10 ou 15 vezes a mais. É verdade, mas os atletas são do clube, não são da CBF. Por isso, o patrocínio, o clube tem que ter sim um percentual sobre os patrocínios da CBF. Taxas, o clube não precisa pagar taxas para a CBF. Não precisa, é um exagero. Uma outra questão que também coloquei para o secretário-geral da CBF diz respeito aos salários dos atletas, dos funcionários da CBF. Se os atletas e os profissionais dos clubes tiveram salários reduzidos, os dirigentes da CBF e funcionários da CBF também precisam ter. A fonte de receita é a mesma, é o clube. Disse mais, o Covid-19 está sendo um pretexto para a incompetência de muitos dirigentes. E ele concordou, ele sabe disso e precisa resolver. Não, porque há uma regulamentação, uma lei que nós estamos controlando. Eu digo para ele, mas há dois exemplos ao lado da CBF e a CBF não tomou uma providência. Casos do Vasco e do Botafogo que atrasam salários 3, 4 meses para os seus funcionários. E Vasco e Botafogo já poderiam ser punidos e estão ao lado da CBF e nada se faz. Então, estas questões precisam ser resolvidas imediatamente. Lógica na formação da tabela do campeonato para diminuir despesas. Não tem sentido um clube sair de Porto Alegre, ir a Recife, voltar a Belo Horizonte e ir jogar no Paraná para depois retornar. Não pode. Sair é muita viagem. Isto vale também para os árbitros. A escala, a tabela, ela tem que ser lógica para diminuir o gasto. São questões imediatas que a CBF precisa resolver. Há uma exigência nesse sentido, porque a CBF existe, as federações existem, porque os clubes existem. E os dirigentes precisam resolver esta situação. Há, sim, ideia de recomeço dos campeonatos, mas apenas ideia, ou ideias, e dizer que tem 35, mas não se sabe quando tudo poderá reiniciar. E até podemos ter certeza que quando houver condições de reiniciar um campeonato regional no norte ou no nordeste, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo, dificilmente haverá esta possibilidade. Somente em razão do clima, porque na região sul será inverno e é quando esta pandemia ainda receberá gás para permanecer existindo e afetando a toda a sociedade. É preciso pensar muito para resolver as questões do futebol, mas quando se encontra soluções é preciso resolvê-las, não adianta ficar somente no papel. Um abraço.